Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conversar sobre o disco The Magnetic Sounds, tá? Eu sei, eu tinha falado que eu ia falar sobre o filme Tóquio em Decadência, né? Mas eu preciso pesquisar um pouco sobre ele antes de começar. Eu achei que era melhor eu falar sobre outro assunto hoje e me preparar melhor para conversar sobre o filme, tá bom? Então, provavelmente eu vou falar sobre o filme na próxima terça. Próxima terça, dia 8 de outubro, provavelmente mais ou menos nesse horário, entre as 15 e as 16, que é um horário melhor para mim, um horário melhor para eu fazer aí uma live, tá bom? E por enquanto eu vou manter pelo Facebook, porque, bom, o Twitter está fora do ar ainda. E no YouTube eu tô com strike até novembro. Então, até novembro eu não vou arriscar fazer live. Eu vou só ficar publicando depois, já gravado, como eu fiz com Diário Proibido, tá bom, gente? Então, vamos lá. Acredito que a maioria de vocês, né, vocês que são mais jovens aí, geração Z, geração alfa, né? Provavelmente não são muito familiarizados e familiarizadas com discos de vinil, nem com mídia física, talvez, né? Talvez não conheçam nem CD, que agora é muito prático, né? A gente ouvir tudo no streaming, ou no Spotify, ou no YouTube, né? É bem mais barato, bem mais prático, você não precisa ficar comprando aparelho de som, instalando, aí instala caixa acústica, né? Tem que ter um lugar para você guardar os discos e tal. Mas, né, houve um tempo em que a única forma da gente escutar música era ou você ouvia o que o rádio estava tocando, ou você adquiria uma mídia física, né? Por um bom tempo, essa mídia física era ou uma fita, cassete, ou um disco de vinil, que ele tem o formato maior, que é o que a gente chama de LP, o long play, ele tem uma extensão de 12 polegadas. Aquele outro, que é o compacto, a gente chama de EP, ele tem 7 polegadas de comprimento, né? Só para vocês terem uma ideia, o LP, ele tem cerca de meia hora, contando os dois lados, o A e o B. Depois, quando surgiu o CD chega, acho, quase 80 minutos, né? E aí começou a ter muito LP duplo, né? Tinha muita gente, eu sei que a Madonna, por exemplo, lançava LPs duplos, né? Então, aí você precisava de 2 LPs para ter o conteúdo de um CD só. E aí isso trazia também, muitas vezes, uma necessidade de inclusão de faixas para tapar buraco, porque você precisava ocupar os dois lados, né, de cada mídia. Né? E, bom, The Magnetic Sounds, ele foi um disco, na verdade, aliás, era uma banda, na verdade. Era meio que uma ghost band, para a gente tratar isso de uma forma bem próxima da realidade da gente. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada ghostwriter? Ghostwriter é um escritor, né? Em português seria algo como escritor fantasma, né? É um escritor que é contratado por uma editora para um determinado fim, escrever um determinado texto, um determinado livro, sem se identificar, porque não é um conteúdo autoral dele, é um conteúdo que ele foi contratado para escrever. Então, é mais ou menos isso.
The Magnetic Sounds era meio que uma ghost band, um pseudônimo de uma banda chamada Os Carbonos. É uma banda brasileira. Aí vamos falar um pouquinho sobre os Carbonos. Os Carbonos têm um trabalho autoral próprio deles, né? E aí eles são os Carbonos. Né? Os Carbonos, grupo brasileiro formado no início da década de 60, isso aqui é Wikipedia, tá, gente? Em São Paulo, considerados pioneiros em covers de sucessos internacionais, acompanharam também diversos artistas de sucesso. Eles foram o grupo de estúdio mais atuante de São Paulo, trabalhando para diversos selos, tocando jingles para comerciais e lançando ainda cerca de 40 álbuns próprios, utilizando pseudônimos, né? Então é meio que assim, eles iam para o estúdio e eles tocavam o que mandava tocar, sabe? Chegava lá, os produtores, não, a gente precisa disso e tal, eles iam lá e tocavam. É muito talento, vamos combinar, né? Porque uma banda, ela precisa ensaiar muito para tocar bem. E eles iam lá e, né? Tipo linha de montagem, assim. Iam tocando, uma coisa atrás da outra. Então, eles eram realmente muito talentosos. E aí, aqui, 1970 é o último ano da década de 60, tá? Eu sei que não é intuitivo, mas é assim que funciona. 1960 foi o último ano da década de 50, aí a década de 60 começou em 1961 e foi até 1970. É assim que a gente faz para contar década, século, milênio, é sempre assim que funciona. Tá? Então, 1970 a gente está aqui no contexto do finzinho dos anos 60. Era uma época que era muito popular um estilo de música chamado easy listening, que em português seria algo como fácil de escutar. Que era um formato de música que era meio orquestral. Acho que vocês já ouviram falar de um cara chamado Ray Conniff. Ele é um dos mais famosos desse estilo, né? É aquela coisa, um maestro que faz covers, né, versões de músicas populares em estilo de orquestra. Mais ou menos isso, tá? Esse estilo de música que era muito popular, nesse período, acabou sendo um pouco um formato que vendia bastante pelas gravadoras naquela época, e os Carbonos foram muito contratados para produzir esse tipo de música, que era muito popular na época, era pegar músicas internacionais e fazer versões instrumentais, né, sem vocais, ou às vezes só com corais, e eram bandas brasileiras que faziam, só que ainda por cima eles fingiam que eram internacionais. E isso que é muito curioso, porque como era uma época em que a informação não era fácil de obter como hoje em dia, né? Que a gente tem internet e tudo mais. Então, esses discos, eles eram meio misteriosos, obscuros, as pessoas não sabiam muito bem quem que estava lançando, né? Quem que estava fazendo e tal. Era uma coisa meio assim. Eu vou ver se eu encontro aqui o nome do produtor, porque eu sempre esqueço o nome do produtor. Se eu não me engano, era um cara italiano que morava em São Paulo. E ele teve essa ideia, mas eu preciso encontrar o nome dele, realmente preciso encontrar o nome dele. Para eu falar melhor aqui sobre ele. Dick Danello. Dick Danello era o nome dele. Era Filippo Danello. Ele tá vivo ainda, tá, gente? Ele não morreu ainda, ele tá com 81 anos. É um cantor, compositor, produtor, apresentador e ator italiano radicado no Brasil. Fez parte nos anos 60 da Jovem Guarda.
Aí o que eu gostaria de encontrar aqui é o trabalho dele com esse aqui, porque tinha um nome, era Falsos Ingleses, chamava. É um nome bem interessante. Aqui, ó. Nos anos 70, ele fundou a gravadora Central Park Records, que teve grande importância na produção fonográfica dos anos 70. Foi agraciado pelo Grammy Latino em 2013 e muitos outros cantores regionais do movimento dos falsos ingleses, que viria a marcar a indústria fonográfica brasileira dos anos 70. Então, eu estou falando sobre isso especificamente, essa questão dos falsos ingleses, porque The Magnetic Sounds, ele entra bem nisso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. É chato que no Instagram espelha, e eu nunca encontrei uma forma de mudar isso, tá? De corrigir isso. Eu tenho 2 exemplares aqui. Eu tenho esse aqui, que é a primeira prensagem eu tenho. Essa prensagem aqui é a primeira. A gente identifica por esse código aqui, tá? Esse aqui é o NRLP 20001. Eu não vou conseguir ver agora, mas pelo que eu me lembro é a primeira prensagem. E aí esse aqui é o BLP 9039. Eu não sei bem qual que é a data desse, porque na verdade esse aqui ele teve várias prensagens com esse número, mas eu acho que ele é de 70, uma segunda prensagem de 70 que teve, porque ele tem um 70 lá nele. Essa aqui, ó, esse selo aqui, ó, tá vendo? Verdinho, New Records, era Copacabana, era um outro nome do selo Copacabana. Esse aqui, eu tenho muito carinho por ele ser primeira prensagem, mas ele não tá tocando tão bem. O segundo aqui ele tá tocando melhor. Aliás, tá tocando muito bem. Tocando muito bem, o que me deixa muito feliz, porque nunca foi lançado em CD. E se vocês procurarem no Spotify, vocês não vão encontrar esse disco no Spotify. Vocês encontram um outro disco dos Magnetic Sounds, mas não esse. Tá? E aí, olha só, é muito interessante, porque tá tudo em inglês aqui, tudo em English. Ó, esse aqui, ele tava perfeito, ó. A Ruby fez isso aqui. Fiquei muito brava. Não sei como que ela conseguiu puxar o disco, estava no alto da estante. Ela foi lá, puxou e roeu o canto da capa. Mas, fora isso, ele está perfeito, toca muito bem. Então, tá tudo em inglês aqui. E é muito engraçado, ó, porque include Airport to Love Theme, que era a música, né, de um filme chamado Aeroporto. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais sobre o filme para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui as informações, aqui já no IMDb. Pelo que eu me lembro, esse filme ele é de 70 também. Bom, o filme tem que ser anterior, né, ao disco. Não deve ser esse de 74. Tem que ser um filme de 70, né, gente? Não tô achando aqui. Mas é muito interessante, porque tá em inglês, como se fosse a trilha sonora do filme, né? É tudo para fazer parecer que o disco é gringo. E isso é muito curioso. E essas músicas são todas internacionais, né? E aí esse aqui, a New Records, tá New Records aqui em cima, mas aqui embaixo tá Beverly, que inclusive é o nome que tá no selo do disco. Que o disco é tão antigo que ele não usa lado A, lado B, é face A, face B. Ele é dessa época.
Mas aí aqui está escrito em português, Beverly, Som e Eletrônica Limitada, Rua dos Gusmões, 235. O que será que tem lá hoje em dia? Alguém procura aí no Maps e dá uma olhada. Tava com o telefone 2209322, lembram de quando o telefone eram só 7, né? Telefone fixo eram só 7 algarismos. São Paulo, e o CGC, tal, indústria brasileira. Então a gente sabe que é indústria brasileira, mas está tudo escrito em inglês, ó. Technical Identification, Production, Sound Engineer, e aí eles não colocam o primeiro nome, eles estão colocando só a sigla e o sobrenome, né? Então, o Production é o Moskenberg, Sound Engineer é o Lester, Arranged and Conducted pelo Ballard, Recorded at Phoenix Sound Studios, né? Então, é tudo para parecer que é gringo. E aí, agora as músicas, elas realmente são estrangeiras, né? E aí, agora, sobre as músicas, que é mais interessante a gente falar, porque eu acho que algumas dessas versões, elas são melhores do que as músicas originais. Então, tem a Airport Love Theme, que é realmente a trilha sonora do filme, essa é uma das mais fáceis. Aí, a segunda, que é a Je t'aime mon non plus, que é aquela do Serge Gainsbourg, a trilha sonora do filme Paixão Selvagem, né? Que o Gainsbourg ele gravou uma versão com a Brigitte Bardot e outra com a Jane Birkin, porque cada mulher que ele namorava, ele ia lá e fazer parceria profissional, né? E eu acho que a versão dos Carbonos aqui tá melhor. Aí tem a terceira, a Noite Amiamo, que eu já ouvi a música original, a música italiana, é do Avogadro Chelon. Aí a quarta, Teach Me Tiger, aqui aí tá Side One aqui ainda por cima. Teach Me Tiger, do Nino Tempo. Jetador, do Denis Charman. E aí no lado B, que seria aqui o Side 2, começa com Flash, do Lender Woss. A segunda é a Super Erótica, por Terry Groscolas. Talvez seja italiano. Por Terry Groscolas. Aí a terceira, PZ, que aí provavelmente parece ser italiana, Lius Carrezat. A quarta é Doing It, que é do Ike Turner, aquele marido abusivo da Tina Turner. E a quinta, Exit, do Igor Berrios. Ou Berrios. Né? Eu não consegui identificar todas as músicas, porque elas são bem obscuras. Algumas delas são bem obscuras. Não, mas o fato é que esse disco ele ficou mais um disco triste do que um disco erótico. Assim. É um disco muito emocional, emotivo, sabe? As músicas são comoventes, tocantes, porque não era só os Carbonos, na verdade, tinha corais, tinha orquestra, né? Tinha maestro, tal. Então, são músicas muito emocionantes, né? E esse disco aí tem uma outra versão que chama Super Erótica, que foi de 1970 também, e que também foi gravada pela mesma banda, os Carbonos, só que sob esse outro pseudônimo Super Erótica. E a diferença é que o Super Erótica é mais explícito, porque aí eles puseram sons de mulheres gemendo nas músicas. Eu, pessoalmente, acho meio chato. Porque as músicas são iguaizinhas, só que com mulher gemendo, fazendo vozinha, tal, como se elas estivessem tendo prazer sexual. Aí esse aqui ele tá mais sutil, tá, dá mais uma olhadinha aqui. Tá mais sutil, que é uma coisa que fazia bastante sentido na época, né? Considerando que a gente está falando de 1970. E esse disco ele fez tanto sucesso que ele teve mais várias prensagens, e a última foi em 1991, que é assim, se a gente for pensar, é uma vida bastante longa para um disco, porque
lá nos anos 70, 80, 90, não era como agora, que se você pega, nossa, quero comprar o disco de 1972, você vai lá e procura e acha, sabe? Não era assim. Se você perdia o tempo que estava na moda um determinado disco, você não conseguia mais achar. Aqui em São Paulo tinha um lugar que chamava Museu do Disco, e era um dos poucos lugares especializados em discos antigos, que na verdade assim, eram discos fora do período de voga deles, digamos, sabe? Para usar um exemplo fácil de entender, vamos dizer a Xuxa. A Xuxa ela costumava lançar um disco por ano. Então ela foi lá em 86, ela lançou o primeiro disco dela, em 87 ela lançou o segundo, em 88 ela lançou o terceiro. Então vamos dizer que a pessoa não conseguiu comprar na época que estava na moda o terceiro, lá em 88. Em 89 a Xuxa lançou o quarto disco dela. Você não achava mais o terceiro disco para vender nas lojas normais, você tinha que ir lá no Museu do Disco, certo? E isso acontecia com tudo, acontecia com disco de novela, por exemplo. O disco de novela estava disponível na época da novela. Depois ele sumia, você não achava mais para vender, então você tinha que correr para comprar. Então, esse disco ter tido tantas prensagens é um sinal de que ele vendeu bem. E ele vendeu por bastante tempo. Então, por conta dessa necessidade das pessoas, nossa, cadê aquele disco do Magnetic Sounds, né? Gostaria de comprar, tal. Aquele que tem a trilha sonora do filme Aeroporto. E aí as lojas percebiam que as pessoas estavam querendo comprar, avisavam, né, a gravadora, e aí a gravadora, vamos mais uma prensagem. E aí isso aconteceu até 91, então são 21 anos aí de vida útil que esse disco teve, né, nas gravadoras. Infelizmente ele não teve nenhuma tiragem CD depois que entrou na moda CD. Até vou dar uma conferida aqui para ver se a de 91 foi lançada em CD, mas eu acredito que não. Tá? O Super Erótica também teve algumas prensagens a mais, mas me parece que não foram tantas. Me parece que... Não, mas foi lançado foi lançado em CD o Super Erótica. Aqui no Brasil ele foi lançado. Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir o ano. Que tá sem ano. Tá sem informação de ano aqui no Discogs, sabe? Tem um site que é meio que uma enciclopédia de discos. É o discogs.com, Discogs eu chamo. Nele você acha praticamente todos os discos que os seus pais tinham quando você era criança. Assim. Você vai conseguir achar a maioria. Às vezes até discos que não tem a capa, mas por esses códigos você acaba conseguindo encontrar. Só que aqui está sem informação de ano. O CD do Super Erótica. Agora o Magnetic Sounds aqui. Eu sei que teve uma versão de 91. Se eu consigo ver aqui também da Beverly. Não, só LP mesmo. Só LP. Então, o Magnetic Sounds realmente só foi lançado em LP, e aí o Erótica lá, que tinha os gemidinhos, ainda foi lançado em CD. E aí eu acho meio ruinzinho, porque eu acho que esse é melhor. Ficou com uma qualidade melhor. Né? E aí, então, por isso que eu falei, é um disco de músicas eróticas, porque essas músicas, elas realmente são eróticas, no tempo delas, elas eram eróticas, tá? Elas eram músicas eróticas. Acho que fora Aeroporto, que é de um filme sobre um aeroporto que é um avião que cai, se eu não me engano. É de um acidente aéreo e tal, hein? Mas as outras eram músicas eróticas, em sua maioria. Mas elas são músicas sutis, né? Teach Me Tiger, né? Je t'aime un non plus, provavelmente é uma das mais explícitas, né? Porque o Serge Gainsbourg ele já era mais ousado ali
contexto dele. E também a cena italiana, né? Tem músicas italianas, francesas, né? Que eram países conhecidos por trabalhos assim mais liberais. Estados Unidos teve muita influência daquele movimento puritano que prejudicou bastante o cinema, né? Teve muita... Tinha umas regras lá que os filmes tinham que seguir. Só para vocês terem uma ideia, Casablanca, eu acho Casablanca até hoje um dos melhores filmes da história. Mas Casablanca teve esse lance, assim, na hora que tem a cena que o cara vai aparecer lá com a arma na mão, tem aquela coisa de ficar com a arma meio assim aqui, né? Não pode ser explícito. Então isso prejudicava bastante o trabalho dos cineastas lá nos Estados Unidos. Eu acredito que a indústria da música também deve ter sido bastante prejudicada. Mas era isso, né? O erotismo da época era meio que isso, né? Era mais insinuante mesmo. Uma coisa mais insinuante. E aí uma última coisa que eu ia falar a respeito é que também tem um disco chamado Música de Bordo, que era um disco promocional da Varig, a empresa de aviação, né? Que eles lançaram em 1981 e foi em parceria com a Copacabana, o mesmo selo, né? Que tinha, porque todos esses nomes eram a Copacabana, Beverly, New Records, era a Copacabana. Eu não sei bem por que eles mudavam tanto de acordo, né? Porque tem a questão da produção, tem a questão da distribuição, então aí eu acredito que deve ter um pouco a ver com isso também. E aí esse disco é bem interessante porque o Easy Listening ele também era muito relacionado ao que se chamava de lounge music, né? Meio que música de lounge, música ambiente, música de elevador e música para ouvir no avião também. E aí esse disco Música de Bordo, ele tem muitas músicas do Magnetic Sounds, a maioria delas são de Magnetic Sounds. Tem apenas algumas exceções. E uma das músicas do Magnetic Sounds que não está nesse disco é uma versão de Concerto pour une voix, que é até hoje uma música que tem muita cara de coisa de avião mesmo. Vocês podem procurar no YouTube, vocês provavelmente vão conseguir escutar. Vocês podem não conhecer pelo nome, mas provavelmente vocês já ouviram em algum momento. Tá? E aí algumas exceções nesse disco são Portinho e sua orquestra, Rio de Janeiro, Orquestra Ipanema Som, tema 747, Paulo Freire, Conto de Areia, Orquestra Ipanema Som, tema DC-10, bem música de avião, mesmo DC-10 é um tipo de avião, tá? Que era muito popular nos anos 70. Portinho e sua orquestra, Aquarela do Brasil. Então, era muito isso, porque anos 60 ainda tinha muito aquela influência do chá-chá-chá, sabe? Aquelas músicas com metais para você dançar no baile e tal. Então, acho que é isso, gente. Acho que é o que eu queria falar sobre esse disco. E, fica aí a minha homenagem aos Carbonos, que acho que é uma banda muito importante aqui da história, né, da música brasileira e da história da música aqui em São Paulo, e que não é uma história muito lembrada, né? E eu acho que é importante a gente falar a respeito de bandas assim, né, de bandas e de discos como esse, porque é muito importante para a história da música brasileira, para a história da cultura brasileira, para a história da indústria cultural brasileira, inclusive, né? Na época que o CD chegou, muitas pessoas simplesmente jogaram fora seus LPs, né? E, assim, como você faz isso, né? Como você simplesmente se desfaz de parte da história dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que dar muito valor para a mídia física, porque muito desse conteúdo ele é irrecuperável, né?
Vocês sabem, né? Eu já falei aqui sobre o estereótipo da Vamp nos filmes dos Estados Unidos. E tinha a atriz que ficou famosa por esses papéis, né? O nome artístico dela era Theda Bara. E tem filmes com ela que até hoje eles foram perdidos, eles são irrecuperáveis. Porque o filme naquela época ele era altamente inflamável e o cinema ele era feito assim, se fazia com filme. Então aconteceram incêndios, esses filmes queimaram e os filmes são perdidos. Né? Não tem nenhum registro desses filmes. Vocês pensam na perda, né, que isso representa para a história do cinema, para a história da cultura, né, para a cultura dos Estados Unidos, para a cultura do mundo de maneira geral, assim. Você não tem como recuperar, isso é patrimônio histórico da humanidade. E eu sou uma pessoa da cultura, eu tenho mestrado em estudos culturais, eu valorizo muito a cultura de modo geral. E isso inclui a mídia física, né? Eu acho que é muito legal que a gente tenha a possibilidade de ter tudo digitalizado hoje, mas é muito importante que a gente valorize as mídias físicas, né? Que a gente não se desfaça de tudo. Então é isso, gente. Eu agradeço pela presença, agradeço por todo mundo que está assistindo, mesmo quem não consegue estar presente durante a live, que eu acho legal quando vocês estão presentes na live, que aí vocês podem deixar perguntas, conversar comigo, né? Mas mesmo que quem não está presente, que vê depois gravado, eu sempre fico muito feliz com a presença, com quem está valorizando o conteúdo, quem está interagindo comigo, quem está fazendo doações, inclusive, tanto para o canal como para os gatinhos. Né? A gente tem aqui 6 gatinhos resgatados, e eu fico sempre muito feliz com quem ajuda a gente, mesmo que sejam contribuições pequenas, né? Pelo valor simbólico, é sempre muito importante. Tá bom. Então é isso, gente. A próxima live fica para a próxima terça, né? Porque é dia 8 de outubro, provavelmente 15 ou 16 horas, eu confirmo melhor com vocês. E vai ser sobre o filme Toque em Decadência. O filme Toque em Decadência eu acho que não está disponível em nenhum streaming, tá bom? Vocês vão ter que procurar aí. Tá bom? Mas aí eu vou divulgar a live e eu vou colocar mais informações sobre o filme e tal. Então tá, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.